fazer aqui. Tá. Opa, agora estamos inteiramente gravados para a posteridade e com felicidade começamos essa primeira maré formativa, certo? Como principal propósito hoje temos a missão de explicar um tanto mais o que é a frente parlamentar, afinal de contas, o que a gente consegue fazer através dela, né? E como a gente pode formalmente se aderir. Não apenas à frente parlamentar em termos lá na Alepa, mas também nos grupos e nos espaços, para que a gente tenha poder formal, por assim dizer, institucional, né? Para poder promover as políticas públicas que nós queremos ver no nosso dia a dia, melhorando a qualidade de vida e acesso a direitos fundamentais, como emprego, cultura, lazer, enfim, todos, moradia, temos muitos aí, né, para poder botar e lutar por. Nesse primeiro momento, a gente vai ter, então, a fala de nosso amigo Flávio de Paulo, gerente de promoção dos direitos da juventude, da Secretaria de Direitos Humanos e Justiça aqui do Estado. A gerência é esse espaço, né, de maior representatividade atualmente no Estado do Pará, coisa que a gente, através dessa formação, quer aprimorar, né, Flávio, quer dar mais espaços e até mesmo por isso que estamos aqui para ocupar a frente parlamentar também. E aí seria muito legal te ouvir, Flávio, já que estás aí há muito tempo na luta, já estás né, dedicando a sua vida para a promoção dos direitos e espaços de poder para as juventudes, do porquê é importante a gente estar ocupando esses lugares. E, afinal de contas, a frente parlamentar realmente pode promover essa transformação social que a gente quer ver na nossa vida, no nosso dia a dia? Matheus, boa tarde, gente. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí a todos e a todos que estão nessa tarde de sábado. Não sei de onde vocês estão, pelo menos aqui em Belém está chuvoso, né? Uma tarde que está gostosa para dormir até, inclusive. Mas vocês estão aí na luta, né? Estão aqui com a gente. Em toda Belém. É uma pena que ainda tem poucas pessoas, dado o número que nós temos naquele grupo, né, de 183 representatividades lá, acho que quase 40 municípios. Mas como o Matheus falou, vai ficar gravado. E a ideia da gente fazer esses momentos com vocês, gente, é justamente para dizer qual que é a missão dessa frente, né? Por que vocês estão naquele grupo? Muitos questionaram e tal, qual era o objetivo do grupo. Eu acho que a gente começa hoje a destrinchar qual é o verdadeiro sentido, né, desse grupo. E aí eu vou deixar isso muito também aí para o Matheus explicar um pouco, o Claudinho, o João, que estão mais ligados lá ao mandato institucional, mas eu parto da necessidade da organização das juventudes, né? A gente trabalha com tripé de organização, formação e luta. Então, não houve, em nenhum momento da história da humanidade, se você pegar, nenhuma transformação social radical ou nenhuma transformação científica, né, tecnológica, que não tivesse a participação efetiva das juventudes. Então, as juventudes ela é um sujeito em potencial de transformação. O que a gente precisa é potencializar essas juventudes, né? Como o Matheus falou, nós estamos na gerência de promoção dos direitos da juventude, o que é muito pouco para um estado que tem 144 municípios, que tem 12 regiões integradas, que tem quase 3 milhões de jovens e que tem uma juventude tão heterogênea e diversificada. Por isso também uma das nossas lutas é que essa gerência ela se torne no mínimo uma coordenadoria, uma diretoria, quiçá é um sonho, é luta, a gente tem um dia uma secretaria de Estado de Juventude, né? Porque a demanda é muito grande. Mas hoje a gerência ela está dentro da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, é submetida à Coordenadoria de Direitos Humanos e à Diretoria de Direitos Humanos. Então, nosso espaço ainda ele é pequeno, né? O nosso espaço, em termos mesmo de ação, né? De efetivação e de alcance, né? Eu diria que esse último a gente tem alcançado muitas juventudes com pouco que a gente tem, né? E até sem ter. Eu tenho viajado bastante os municípios, porque um dos nossos principais objetivos é fazer com que as juventudes se reconheçam enquanto sujeitos jovens, e isso está lá na Constituição, no seu artigo 241, que garante o jovem como sujeito de direito,
e a partir daí ele possa se organizar, possa se formar e possa lutar pelos seus direitos. Só alguns dados sobre o Estado para vocês verem a necessidade da existência desse grupo, da Frente Parlamentar da Juventude, do fortalecimento da gerência, da retomada do Conselho Estadual de Juventude. Nós temos hoje no Pará, talvez entre os estados brasileiros, o menor número de conselhos municipais de juventude. Nós temos juventudes organizadas? Temos, né? Juventudes organizadas sem terras, juventude organizada LGBTQIA+, juventude organizada do movimento negro, né, do movimento evangélico, de todos os segmentos, das mulheres, isso é muito importante, né? Mas em termos institucionais, aonde decide lá na ponta, né, que ainda é o poder da caneta, das câmaras, das assembleias, nós ainda temos pouca representatividade. Hoje, eu preciso confirmar esse dado, mas eu estava conversando com uma conselheira do Conjuve, no Pará nós temos 4 ou 5 conselhos municipais e que estão funcionando apenas 2 ou 3. Só para vocês terem uma ideia, o arquipélago do Marajó, que agora são 17 municípios com a incorporação de Oeiras, né, que a nossa amiga Marie aí faz um trabalho com as juventudes de lá, só no Marajó nós temos só um conselho, né, que é o de Ponta de Pedras, que a gente, inclusive, incentivou na sua fase final, parabenizar a galera lá de Ponta de Pedras, que tem uma coordenadoria e um conselho. O outro é em Santarém, né, o outro conselho. Temos um conselho em Parauapebas. O de Belém está inativo, né? Então, assim, é muito pouco, né, para um Estado que precisa ter o protagonismo da juventude. E na maioria dos municípios do Pará não existe uma representatividade da juventude dentro do Poder Executivo. Ou seja, uma gerência sequer, uma coordenadoria, um departamento que responda pelas causas da juventude. Nós temos muitas secretarias no Estado e municipais que são assim, Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer e Juventude. Então, a pauta específica da juventude, que não é somente a pauta do esporte, lazer e cultura, também acaba ficando de lado, entende? Você não tem um programa ou projetos voltados especificamente para as juventudes. Então, uma das nossas tarefas, né, nesse momento, enquanto gestor, é tentar fazer com que a juventude seja um protagonista e assuma esse papel. E a Frente Parlamentar da Juventude é um instrumento essencial, é um instrumento que nasce em 2015, né, através do mandato do deputado Dirceu Tecater, que naquele primeiro momento tem uma composição, né, mista e etc., como a gente está tentando fazer agora. Aí o que acontece? Só respondendo, quem foi que perguntou? Deixa eu voltar aqui. Teve uma pergunta aqui, peraí. É uma manifestação, Flávio, de que, como tu está dizendo, né? O Cadu fala assim, pô, na capital do estado é assim. Eu acredito que é assim mesmo, né? Nesse sentido que ele quis dizer. Sim, Cadu. Cadu, nós temos, Cadu, na capital um conselho municipal de juventude, mas não está funcionando, entendeu, Cadu? Assim como nós tínhamos o Conselho Estadual de Juventude, gente, que é extremamente importante o COJUEPA. O COJUEPA pode contribuir muito, muito na política de juventude do Estado. Eu não quero fazer aqui uma análise mais empírica, né, nem mais também abrangente, eu acho que isso vai ficar para um outro momento desses encontros, mas, assim, o nosso conselho estadual ele estava há 2 anos inativo. É um conselho que é consultivo, normativo e deliberativo. É um conselho que tem condições de buscar aporte financeiro, é um conselho que tem condição de ter um fundo fixo para atendimento das juventudes, né? Um conselho que pode acompanhar. Obrigado também, Porto de Mós também tem a Secretaria da Juventude. Porto de Mós está faltando o conselho, né? O conselho municipal. Tem muitos municípios que nós estamos dialogando para criarem os conselhos, né, gente? Então, é uma das nossas tarefas. E aí, nós aqui da gerência,
estamos potencializando também esse trabalho com a Frente Parlamentar da Juventude. É por isso que a gente costuma dizer que o espaço da frente, ele é um espaço que ele precisa ser multipartidário e multideológico. A gente sabe que existem as tendências, a gente sabe que não há. Estou tentando aqui aproximar, deixa eu ver se é o meu áudio aqui, o pessoal está reclamando que está baixo. A gente sabe que não há neutralidade, todo mundo tem um lado, todo mundo tem sua tendência, todo mundo tem seu pensamento crítico, né, ou acrítico, enfim. Mas o importante da frente parlamentar é que essa frente ela consiga ser consensual em uma coisa, que não existe nem a nível de Brasil, isso porque eu participei do início desse processo, e até hoje nós não temos, infelizmente, ainda, e nem a nível de Estado, que é um plano estadual de juventude, de ação e execução de políticas públicas. Como eu falei, nos próximos encontros a gente vai adentrar mais a isso. Mas se você pegar, por exemplo, o plano, se você entrar no Sinajuve, por exemplo, que é o Sistema Nacional de Juventude, que a gente ajudou a construir lá desde 2005. Eu fiz parte do Observatório da Juventude, então muitas das políticas da juventude a gente acompanhou, como o nascimento do próprio conselho, depois o estatuto, né, e depois aí os programas, né, Projovem, ID Jovem, né, tudo que a gente conhece. Mas olha só, se você entrar no Sinajuve ainda, hoje, você vai colocar Plano Nacional da Juventude. Você vai encontrar, assim, em tramitação. Não há um plano. Houve programas, mas o plano ele nunca se concretizou. Se você pega o Pará, também está no mesmo. Né? Quando eu assumi a gerência, não tinha um calendário, não tinha um planejamento sequer de atuação junto às juventudes. Então é um desafio muito grande para a gente, né? Vocês que estão em cada município de vocês, como eu falei, o tripé, a organização, primeiro, ela é fundamental. Nós precisamos estar organizados em associações, em movimentos, né, em cooperativas. Precisamos estar organizados em conselhos. Nós precisamos ocupar esses espaços, gente, porque são espaços de decisões. Aqui eu sei que tem muitos colegas aqui, muitos jovens que fazem parte. A Lana mesmo já fez parte de conselho, faz parte, sabe da importância do que é um conselho, entende? Nós precisamos estar organizados para cobrar nos nossos municípios que um departamento de juventude funcione de fato, que a juventude tenha um atendimento específico, porque existem, gente, problemas que só a juventude vivencia nessa faixa de 15 a 29 anos. Aí a gente trabalha com a divisão de 3 juventudes, né? Alguns teóricos, eu também concordo, nós temos a primeira juventude, que é aquela juventude de 15 a 18, que ele está saindo da fase juvenil, adolescente, para entrar na fase juvenil. É uma fase onde há certezas relativas e dúvidas absolutas. É o processo de formação cognitiva, inclusive, do indivíduo. Ele está se formando. A segunda fase da juventude, 18 a 24 anos, onde muitos já estão maduros até pela força que lhe é imposta pela sociedade, muitos já estão até com filhos, etc., mas ainda estão no grupo da juventude, e 24 a 29 anos, que é o encaminhamento de uma juventude, né? Mas que o ideal seria uma juventude já encaminhada no mercado de trabalho, encaminhada em termos educacionais, entende? Infelizmente, não acontece muito. Então, essas 3 fases, e aí nós temos várias problemáticas dentro da questão da juventude. Nós temos o Estatuto da Juventude, né? Se todos não conhecem, era pelo menos para conhecer, como a nossa Constituição. Nós temos 11 eixos divisórios nesses estatutos. Esses eixos, eles são o nosso parâmetro para para nos guiarmos a condições mínimas de subsistência da juventude. Porque esses eixos são direito à saúde, direito ao lazer, direito à cultura e ao desporto, direito ao esporte, direito à mobilidade, direito ao trabalho, direito à educação, direito à diversidade, direito à justiça, ao acesso à justiça. Então, assim, se você pegar direito à empregabilidade, geração e renda, né? Então, se você pegar, você vai ver que todos esses direitos eles só estão no estatuto, né? De fato, eles não. E aí nós temos as particularidades das juventudes. Nós temos as juventudes indígenas, né? Que são os povos tradicionais.
as juventudes quilombolas, as juventudes ribeirinhas, as juventudes do campo, as juventudes da cidade com as suas várias faces, né? A juventude negra, a juventude LGBTQI, juventude da... Enfim, é necessário nós termos uma ampla discussão, né? E aí, por isso da importância desse grupo da frente. Se vocês conhecerem pessoas que querem fazer esse debate, que querem construir a frente parlamentar da juventude, convidem, né? Porque é nesse espaço que a gente está tentando construir o mínimo. O que é o mínimo? O que é o básico da juventude? O básico é nós temos um plano estadual de juventude. É construirmos esse plano. Quem vai construir esse plano? Não é o Flávio, não é o Matheus, não é o Denilson. Não. Eu, particularmente, eu não falo mais em nome das juventudes, tá, gente? Eu queria dizer para vocês que eu sou aqui um porta-voz, eu sou um vetor das demandas, eu tenho uma tarefa de sistematizar as demandas de vocês. Eu já fiz parte da juventude, já tive meu lugar de fala por quase 25 anos, todo o período, né? Ajudando a construir movimentos, ajudando inclusive a nível nacional, fazendo parte de coordenações e direções. Nesse processo que eu falei para vocês, até 2004, 2003 no Brasil não se tinha nada, né? Aí sofre uma pressão da ONU, de outros países, para que se comece a construir um projeto de juventude para o país. Hoje nós somos mais de 52 milhões de jovens no Brasil. Olha a representatividade desse público, né? Nós temos por aí, por exemplo, as eleições. 10% só dessas juventudes que já podem votar fizeram ou já tiraram um título. Isso mostra o desinteresse pela política. Como a política se apresenta? Nossa tarefa é mostrar como a política verdadeiramente é e lutar para transformá-la. Então, eu, enquanto gerente, a minha tarefa é, aqui no Pará, sistematizar todas as demandas dessas nossas juventudes, buscar correr atrás de programas e projetos que possam apoiar, né, a motivação, a iniciativa né, de promover os direitos dessas juventudes, a organização de vocês, o aperfeiçoamento na questão do processo de formação e o último dado do tripé, a luta. Nós teremos uma secretaria, talvez estadual de juventude, se nós tivermos luta. Nós teremos aí no nosso município uma secretaria de juventude que funcione, que tenha orçamento, um conselho, se nós tivermos luta. Então, assim, o protagonismo da juventude é extremamente importante. Então, quando a juventude se mobiliza, nós tivemos agora recentemente em Belém um exemplo. A maior parte da galera que foi para a rua, quanto ao aumento das passagens abusivas, foram jovens. Entende? E aí o governo teve que recuar, porque assim, a juventude organizada, ela coloca pressão, ela cobra, ela fiscaliza, entende? Ela dita a sua própria história. Não vamos deixar que aqueles que já passaram por isso e nem entendem o que é ser o sujeito jovem, digam o que vocês precisam fazer, né? A minha tarefa é incentivar a organização, auxiliar no que for possível em processo de assessorias e etc. Mas quem tem que construir essas políticas é vocês. A gerência do Estado é um espaço institucional, que amanhã eu posso estar e não posso estar, mas quem assumir a gerência, vocês precisam cobrar, para que o conselho, de fato, funcione, para que a gerência venha, de fato, também a se alastrar, que ela venha a crescer. Ninguém dos municípios conhece a gerência, pô. Onde eu vou é difícil ter alguém que já ouviu falar na gerência da juventude, não conhece nem o ID Jovem, que há mais de 10 anos a gente implementou. Né? Então, isso mostra a desinformação e descaso com o nosso público, com as nossas juventudes. Então, esse é o papel de vocês, galera. Eu vou encerrando minha fala. Tá? Era mais nesse sentido mesmo de dizer que, assim, vocês são protagonistas e a história mostra isso. Repito, nenhum movimento histórico da humanidade foi feito sem a participação efetiva das juventudes. Nenhum. E não é diferente nesse momento histórico que nós temos no Brasil, não vai ser diferente. Não aceitem, né, o estereótipo de que vocês são amanhã. Tá? A juventude, porque isso nos faz, inclusive, inviabiliza nós agora, né? A juventude agora. Se a juventude é o amanhã, o que nós somos hoje? Não, vocês já são o hoje, o agora,
e o amanhã vocês serão mais aprimorado, mais maduro e etc. Tá? Então a juventude não é, a juventude está sendo, a juventude não será, a juventude já está sendo. É um processo de evolução. Então acho que é isso, Matheus, o que a gente queria trazer. Queria deixar aí a gerência da juventude à disposição, dizer para vocês que às vezes parece que a gente não trabalha, mas eu passo 24 horas atendendo juventudes, correndo atrás com esse cenário que eu mostrei para vocês de valores mínimos, né, para a gente trabalhar, de infraestrutura e etc. Retomamos o conselho, agora só está na PGE, está sendo analisada a documentação dos membros, depois vai vir para a Casa Civil, publicado. Vocês também, todos e todas, estão convidados a participar das reuniões ordinárias do conselho para trazerem as demandas de vossas regiões, para as comissões discutirem e encaminharem resoluções. Então, gente, se tiver alguma pergunta, alguma discordância, qualquer coisa, a gente está aqui para isso, tá bom? E assim, é um primeiro momento nosso desse grupo, e eu acho que a gente precisa de mais momentos como esse. Agora eu deixo para o Matheus, para os meninos, falar o que é a frente. Como eu falei, é um importante instrumento de organização das nossas juventudes. Mas eu deixo para eles. Um abraço, tá? Oi, querido Flávio, muito obrigado por falar lúcida, bota luz naquilo que é importante, a gente está se organizando e, como o Flávio mesmo apresenta, existem vários espaços que, com a nossa organização, podemos estar ocupando e demandando para que, digamos, a partir deles, tudo que é nossos impostos, que é de nossos direitos, possam realmente ser efetivados. Porque, infelizmente, mesmo sendo mais de um quarto da população aqui do Pará, formalmente, até mesmo no dia a dia, pouco temos de representatividade em âmbito dos nossos direitos a serem alcançados. Então, em razão disso que esse momento aqui se faz, né? Para além disso, até mesmo agora, vou dar essa busca no passado, mais recente, do que aconteceram nesses últimos tempos com relação à Frente Parlamentar da Juventude. O Flávio mencionou bastante a questão do Conselho Estadual da Juventude, né? Também foi um espaço, né, construído através de luta, que a gente buscou tirar dessa inatividade e botar mesmo para funcionar, e que bom que está realmente andando, porque a partir dele a gente também consegue reverter verba, né, mesmo pública, através do fundo para promoção de ações e atividades das juventudes. Então isso é muito massa e muito importante. E o espaço da Frente Parlamentar também vem a esse encontro, né? Vem ao encontro de estarmos pautando as nossas políticas públicas para os 144 municípios do nosso estado. Então, o Cadu levantou a mão, e acho que assim, a gente pode fazer dessa maneira. Quem quiser fazer uma fala, quem quiser complementar, levante a mão, que a gente vai organizando aqui para poder todo mundo ter esse momento, né? Mas, bem, como ele baixou, eu vou continuar, só para rememorar algumas coisas que aconteceram recentemente. A Frente Parlamentar, na realidade, até digo um pouco mais do que isso, a vontade de termos realmente a efetividade dos nossos direitos atendidos através da frente surgiu também de uma luta, né, desde 2015, para falar a realidade. Juventude de tudo que espaços, coletivos e movimentos estiveram aí junto ao mandato de Dirceu Tenkaten, que foi, naquele momento, quem acolheu a proposta da Frente Parlamentar. Eu queria apresentá-la para vocês, né? Então, assim, esse espaço ele já existe desde 2015, contudo, dado algumas desorganizações, posso dizer até mesmo certos sectarismos, disputas de poder, a gente acabou perdendo esse espaço, né? Ele foi desativado, que é uma tristeza, tendo em vista o potencial real dele. Eu vou apresentar para vocês, para a gente entender um pouco melhor essas questões institucionais, né? Até digo de passagem que esse movimento de estarmos inaugurando, digamos, resgatando a frente parlamentar, ele vem através dessa via institucional, que não é a única, né? Muito bem, foi posto no grupo recentemente sobre a importância da gente estar lutando por outras frentes, outros frontes, e eles existem. O que a gente aqui, enquanto organização, acredita que é o caminho, um deles é o institucional, e a gente está metendo ficha para fortalecê-lo e dar a oportunidade de a gente ocupá-lo, né? Então,
Basicamente, em 2015 que estamos, né? Tenho até data, 10/2/2015, foi, então, promulgado essa proposta de resolução, né? Um projeto de resolução dentro da realidade de elaboração de projetos de proposições, né? Da ALEPA, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Isso diz respeito à resolução, né? A própria estrutura da ALEPA, né? Então, nesse sentido, essa frente parlamentar, ela está assim posta, né? É uma realidade, ninguém pode tirar isso da gente a partir do momento que ela foi aí promulgada. Então, a criação dela, vocês estão vendo bem aí o documento? Eu aproximei um pouquinho para ver se tem como enxergá-lo. Acredito que sim, estou vendo aqui no meu Sim, celular sim. também. Sim. Então, para Sim, quem sim, estamos vendo. Muito legal, gente. Então, assim, a criação dessa frente dispõe de uma série de questões, mas para a gente entender o que a gente pode fazer através dela, né? O principal objetivo é o fortalecimento, integração e desenvolvimento das juventudes, né, no Estado como um todo, e compete, então, a essa frente, espero vocês que estão aqui querendo ocupá-la, né, promover debates para a elaboração de propostas, diretrizes e planejamento de ações para que a gente possa, sim, se fortalecer. Flávio, por exemplo, citou aí brevemente um plano estadual de juventudes, é algo que a gente não tem. Se vocês forem pegar, inclusive, o plano plurianual do Estado, né, do governo, no caso, esse último, né, vocês vão ver que, infelizmente, as juventudes também estão subrepresentadas. Eu podia até apresentar, mas eu não preparei aqui, mas a única coisa que consta de juventudes lá, naquele plano de trocentas páginas, né, é o mérito de um parágrafo dizendo brevemente o quantitativo que representamos no Estado, mas assim, planejamento, o que realmente em termos de gerações a gente quer implementar, o governo atualmente não fez. O que é uma tristeza, né? Já que estamos aí mais de um quarto da população representando também tributos, a gente paga imposto em tudo que a gente come, em tudo que a gente consome, então a gente tinha que ter direito, né? E acesso a serviços públicos de qualidade. Então, basicamente, incitar isso, esses debates, para a gente possa, conjuntamente, né, em vários espectros políticos, inclusive, elaborar propostas como essa do Plano Estadual das Juventudes, é uma das competências que quem compõe a frente parlamentar pode estar aí propondo, né? Além disso, também a intermediação de integração dos atores que desenvolvem a juventude no Estado. O que eu posso dizer sobre isso? Dentro do nosso Estado existem secretarias, né, e posso citar algumas, como a Secretaria de Assistência Social, também tem alguns outros órgãos e instituições como o Parapaz, notoriamente foram elas que ao longo do tempo atuaram com políticas públicas das juventudes, e digamos que essa frente é um meio da gente estar trazendo as nossas demandas para um planejamento total do Estado, né? E essas instituições que competem a eles. Então, basicamente, esse esforço conjunto com os órgãos oficiais e a sociedade civil organizada que somos nós, para fortalecer as nossas políticas públicas. Assim como também analisar e avaliar estudos e propostas apresentadas aí pelos debates já realizados, né? Para serem efetivados pelo poder público, no caso, poder executivo, o governo, né? Então, isso quer dizer o quê? Vou dar um exemplo. Para a Paz chegou com uma política relevante, né? Posso até dizer, na real, a Secretaria de Articulação à Cidadania, né? A Secretaria Estratégica de Articulação à Cidadania, SEAC, com o Para a Paz. Para a Paz não, desculpa, Territórios pela Paz. Vocês devem ter ouvido falar a respeito disso, né? E é um programa que atualmente só abrange as regiões metropolitanas do nosso estado. O que, poxa, se está sendo promovido por uma secretaria estadual, por que apenas aqui na metrópole? Por que não lá em Oriximiná? Não porque em Paraupebas? Não por quê? Porque não há pressão popular, não há pressão nossa das juventudes, seja nas ruas, ou seja através desses instrumentos que a exemplo, a frente parlamentar, os conselhos estaduais, conselhos municipais de juventude, o Conselho Estadual de Juventude, que está sendo reinaugurado agora. Então é isso que a gente está provocando aqui, a gente perceber por onde a gente luta, né? E bem, a frente parlamentar, ela se chama de defesa das políticas públicas de juventude e para e com a juventude, ela tem um aspecto diferente das outras frentes. Se vocês forem pesquisar, a maior parte das frentes
parlamentares no Estado, que deveriam representar, né, todos nós, geralmente apenas tem os deputados, deputadas, como integrantes dessa frente. O que inova a partir dessa proposta é que a sociedade civil, sobretudo, pode estar ocupando como nós, formalmente. Podemos ser membros protocolados lá, legitimados, institucionalmente postos para estarmos demandando questões, né? Então, assim, para além delas, as prefeituras municipais, as câmaras municipais, a OAB, né, a Ordem dos Advogados, estamos aqui descendo os conselhos tutelares, as entidades representativas, instituições de ensino superior, inclusive. Isso aqui é realmente digamos, uma proposta de vanguarda, aquela que inova, porque, infelizmente, a participação cidadã, seja no nosso estado, seja no Brasil como um todo, não é algo que é posto na prática de forma ativa. A gente vê muito esses espaços sendo tomados apenas por aqueles que já estão no poder, como deputados, enfim, vereadores. Então, a gente tem a oportunidade aqui de realmente fazer diferente. Então, temos algumas questões aqui, incisos, artigos, etc., tais como aqui dizendo, né, que as lideranças municipais, representantes de entidades, movimentos sociais, enfim, todos os cidadãos e cidadãs interessados em colaborar com as ações e sugestões podem ter poder de voto, podem ter poder de organização aqui dentro. Então, isso eu digo, pode parecer distante, mas eu estou falando com vocês que estão escutando aqui agora, né? Que esse é um espaço que a gente pode ocupar e deve, porque se a gente apenas fica naquela questão de mobilização, que é muito importante nas ruas, etc., mas não ocupa esses espaços institucionais, a gente acaba vendo a repetição de um ciclo muito triste que aqui no Estado está sendo posto, né, que é a falta de políticas públicas para nós, juventudes. Então, desde 2016, faço uma fala rápida, não se pensa desde o final de um programa do Para a Paz, a respeito de políticas públicas para as juventudes, né, não se pensa organizadamente as nossas políticas, né, voltadas para o nosso recorte de 18 a 29 anos. Isso é uma tristeza, né, dado que a gente representa bastante coisa. Então, passando um pouco disso, né, a gente vê que a frente parlamentar ainda conta assim, com o presidente, vice-presidente, essas institucionalidades, né, e que, no caso, nesse momento, continua sendo deputado de seu Tencatem, né. Falo de passagem aqui, que é importante a gente realmente ressaltar e valorizar. Poucos são deputadas e deputados que abraçam a pauta das juventudes hoje na Alepa, né? Então, assim, é importante a gente ver quem são, acho que é uma tarefa nossa. Inclusive, mesmo aqueles que não são, devem ser, né? São 41 deputados, deputadas que aí estão e que devem, sim, representar, mesmo não sendo votados por nós, juventudes, que somos a população, né? Somos 1/4 da população para eles e chegando para mais. Então, pelo amor de Santo Cristo, de Oxalá, enfim, de tudo que é santo e santa, a gente deve realmente demandar os nossos direitos. Então, enfim, retomando, né? A frente parlamentar tem seu regimento, aqui que vocês estão vendo também, né? A ideia é que essas reuniões sejam publicadas e realizadas dentro da frente parlamentar, em locais previamente indicados. A gente está numa realidade pandêmica ainda assim, né? Saindo dela, então vamos também, poxa, fazer somente nas dependências da frente parlamentar, na Alepa, no estado, na capital, em Belém. Acho que isso não traz representatividade para a juventude de 143 restantes municípios, né? Então, acho que, na real, online é a maior das nossas ferramentas para a gente democratizar essas informações. Então, a ideia é que sejam públicas, é o que a gente vai fazer aqui hoje, está sendo gravado, né? Vocês estão aqui, e vai ser disponibilizado para todos. E, bem, dentro das questões todas, tem suas competências, etc. Aqui, esse documento vai ser disponibilizado, aliás, uma das propostas, né, dessa formação na área formativa é que a gente saiba como investigar esses documentos, como consegui-los, como a gente pode saber quem promoveu, quem foi contra, enfim, tudo isso a gente vai, ao longo das nossas formações, realmente dar uma olhada, né? Enfim, aqui é o finalzinho, né, no seu último artigo, e então de seu Tencatem, que foi quem promoveu à época, né, como seu presidente, assinando. Tem a sua justificativa, que acho que dentro da fala do Flávio estava contemplada, no que eu estou também aqui compartilhando com vocês também, né? Então, acho que a gente vai disponibilizar esse documento e acho que a partir desse momento a gente tem uma
uma breve percepção, né, do que representa a frente parlamentar em termos de institucionalidade. Parar de exibir aqui para começar a exibir algumas outras coisas. Inclusive, de uma forma breve, o que a gente quer fazer aqui é possibilitar a mão na massa. Beleza, vocês viram o conceito, a gente discutiu aqui, né, a importância de ocupar esse espaço, mas como é que a gente vai ocupá-lo? Bem, a William Andrei levantou a mão, meu amigo, pode falar, a fala é tua. Bom, gente, boa tarde. O que o Flávio falou, né? Eu pude acompanhar uma parte do que o Flávio falou, o que você falou, Matheus, é o que muito a gente tem articulado junto à SEAC para que o programa Ter Paz ele já tem as 4 carretas e eles estão descendo a região do Pará. E nós estamos articulando para que o Ter Paz vá nas atividades da juventude pelo interior do estado. É uma coisa que o Flávio e a gente tem buscado muito, porque aqui no Guamá, eu sou morador do bairro do Guamá, mas nos diversos 5 bairros da capital, onde tem ações do Ter Paz, nós temos cobrado muito uma particularidade para a juventude, uma política pública para a juventude, principalmente na parte de saúde pública, né? Que você vê que nos postinhos dos bairros, muitas vezes são pessoas de meia idade que acabam utilizando da devida prioridade. Então, nós tentamos muito fazer essas atividades, né, para que a gente venha fazer essas articulações de levar para a juventude, levantando uma causa em específico, a bandeira que eu defendo, que é a juventude da pessoa com deficiência, que por diversas vezes na Casa Civil, na LEPA, na Câmara Municipal, na região metropolitana como um todo, quase nunca é falado. Então, nós tentamos muito levar essa política pública aqui no Guamá, nas escolas estaduais, através do meu espaço social, tenho tentado muito trabalhar essa política pública. Hoje é o Dia Mundial do Autista, e temos muito autista entre 18 e 29 anos na capital, e não é tratado esses pontos. Recentemente eu tive na LEPA, numa preposição até do próprio deputado Disseu, e a gente estava falando sobre escolas, agriculturas, escolas agrícolas, e não foi levantado muito da questão da juventude. Dos 144 municípios, apenas 59 têm ensino médio. Então, você vê que são realidades distintas. Nossa juventude aqui na capital, nós estamos brigando por mais vagas na universidade, mais direitos, e nós precisamos cada vez mais dizer assim, não, mas são direitos que a gente já tem, mas é em pouca quantidade. Mas nesses outros 120 municípios não chega essa política pública. Então é muito importante fortalecer. E quando se fala muito da gente ocupar os espaços institucionais, recentemente teve uns debates na UFPA que eu tive até presente nos grupos sobre essa questão de lutar contra o aumento da tarifa. Eu falei, gente, não vamos só ocupar a rua, vamos ocupar também as partes institucionais. Eu acredito que é o que falta muito. Somos poucos os que cobram muito do Estado presente sobre o que nós não temos. Eu acredito que a gente precisa massificar essa questão dessa luta presente nas atividades do Estado. A gente precisa ser mais presente no Palácio do Governo, de estar vendo o que o Executivo está fazendo, quais são as políticas públicas, porque entrar no Palácio do Governo não é difícil quando você entra com uma organização e como uma pauta cobrando seu direito. Não é difícil, porque por diversas vezes eu pude ter esse acesso. E na LEPA, acredito que nós temos alguns deputados que defendem a nossa causa, mas acredito que de 41 é preciso que a gente faça que todos trabalhem para a juventude. Então, acredito que a gente precisa, como grupo jovem, ter essa unidade muito grande. Acredito que a gerência da juventude pode nos orientar para que a gente venha ter essas mais diversas representatividades cobrando direto do executivo, seja ele municipal e principalmente a gente que faz um trabalho descendo para a região metropolitana, a gente podia fazer com que ele desça cada vez mais, cobrar que programas como o Ter Paz possa alcançar cada vez mais as diversas regiões. E é importante lembrar que não é só levar política pública coletiva do que a gente vive na cidade, porque uma juventude do campo muitas das vezes precisa conhecer sua realidade, para que não venha viver do terceiro setor na cidade de Belém. Então a gente precisa fazer com que o próprio local se desenvolva, e para isso acredito que a gente precisa juntar essa unidade e fazer valer esses direitos que a gente tem. Agradeço a oportunidade. Muito legal te escutar, William. A gente agradece e muito, né? A tua fala também traz luz e bota
sobre pautas muito importantes e acredito, através de espaços como esse, a Frente Parlamentar, temos a oportunidade de fazer valer, né, enquanto política pública também, para juventudes PCD, juventudes LGBTQIA+, juventudes de negritude, pretude, né, acho tudo isso muito importante também. Flávio, tu levantaste a mão, queres fazer uma fala? Sim, o Matheus, é só reforçar o que o William traz aí, porque como nós falamos da diversidade, a heterogeneidade das juventudes, existem ainda algumas juventudes que não tem nada, já tem outras que a gente já discute os direitos, que a gente já faz o debate, mas tem outras, como por exemplo a juventude PCD, então dialogado muito isso com o Miguel, com o Miguel não, com o William, que é um representante, que é um militante da luta, como também a gente atende essas juventudes, que é uma parcela significativa dos nossos jovens, né? Então, assim, é muito importante o William estar aqui com a gente, o William está colaborando no Ter Paz, eu estou dialogando diretamente com ele, eu estou falando para ele, William, é necessário que esses programas, porque não é evento, nós precisamos construir processos, os eventos estão dentro dos processos, mas que o Ter Paz, aí tem a proposta do Ter Paz itinerante, que possa chegar lá na ponta, que possa chegar no interior, né? Só para te falar, Matheus, as usinas do Ter Paz hoje, né, elas estão sendo construídas em territórios onde existe algum tipo de exploração mineral e etc. Por isso mesmo, ela saiu aqui só da Grande Belém, ela está em Paroapebas, né, que deve estar inaugurando agora, pelo mês de abril, a galera pode confirmar, eu visitei lá, ela está em Marabá e ela está em Canaã dos Carajás. Cara, vai fazer uma diferença enorme. Agora, em Canaã, eu tive em Canaã, não tem um departamento de juventude que está funcionando. Tem uma diretoria de juventude, mas nós não temos ainda numa política de juventude, não temos um conselho. Como ocupar esse espaço para a juventude das usinas Ter Paz, que é muito interessante, que vai oferecer vários serviços e garantir vários direitos. Né? Em Marabá, a gente já está dialogando com os movimentos. Paroapeba já tem uma juventude mais organizada. Mas é só reforçar isso, Matheus, de que e trazer, né? O William lembrou. Hoje é Dia Mundial de Luta contra, né? Contra não. O Dia Mundial do Autista, né? Que é um sujeito nosso, que existe uma parcela grande da juventude autista, que a gente não atenta para isso, né? Que se a gente não atenta, passa batido. Então nós precisamos aí reforço, organização, formação, entendeu? Se organizar, compreender as necessidades de todas as juventudes, aí entra a PCD e todas as demais, e luta. Lutar para que esses dias não seja só uma data bonitinha que a gente faz um panfleto e joga e tal, mas no dia a dia a gente sabe o que as mães, o que os nossos jovens passam. Era só para reforçar isso e dizer para o William que a gente conta muito com o apoio dele. Ele está bem próximo do Ter Paz, está bem próximo lá da doutora Alessandra, né, que é responsável mais direta, para que o Ter Paz ele possa ser um Ter Paz itinerante. É boa a proposta do Ter Paz. Agora, ele precisa sair dos muros da Grande Belém, precisa sair dos muros da região metropolitana. Tá bom? Era só isso, Matheus. Perfeito, amigo Flávio, te agradeço. Amiga Camila, ela abriu a câmera, de repente fez o que falar, amiga, ou na realidade foi só para tudo bem. Muito obrigado por ainda assim abrir e estar aqui conosco. Bem, então muito massa tudo isso, vejo que é a parte mesmo desse tripé, né, da luta, organização e etc, para que a gente possa realmente botar e fazer valer nossos direitos. Nesse sentido, eu queria oportunizar vocês a conhecerem, então, o passo a passo de como aderir formalmente à Frente Parlamentar da Juventude, tá? Eu queria saber, vocês estão me escutando bem, que agora eu troquei aqui? Acho que sim, né? Tranquilinho? Queria apresentar para vocês esse documento, bora ver se vai aparecer. Ele foi feito à época da reinstalação da Frente Parlamentar, que a gente teve a oportunidade de fazer na Alepa, salvo engano, no final do ano passado, onde a gente tentou fazer uma sessão, mas olha que curioso, né? Pela falta de representatividade de parlamentares, né, interessados com a pauta, foi no Dia da Juventude, aliás, salvo engano, não foi, Flávio? Dia estadual da Juventude. Foi no dia 3 de novembro, Matheus, véspera ao dia 4, que é o Dia Estadual da Juventude. Perfeito.
E aí, durante a sessão, a gente tinha como realmente grande objetivo resgatar, né, esse espaço e, a partir disso, traçar um plano de trabalho. Contudo, a gente não pôde continuar a sessão, dado que o parlamentar que lá estava representando o seu Tencaten teve que sair, a gente não pôde continuar sem um parlamentar. E olha que doideira, né? É, então, a gente tem que, de fato, ocupar esse espaço até mesmo de forma mais formal e que a gente está apresentando aqui. Como a gente pode participar, então, assim, né, se tornando membro, então. Eu compartilho esse documento e vou mandar também nos grupos e nos espaços, mas foi compartilhado, então, nessa época. E a primeira coisa que se deve fazer é entrar em contato com alguém aqui da sua própria organização e, etc., falando que esse espaço existe. Que é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? E, digamos, avaliar se tem esse interesse e realmente fazer os trâmites burocráticos, né? Já vou mostrar esse modelo aqui, mas preenchendo esse modelo de ofício, chega depois de preenchido e assinado para o e-mail da frente parlamentar que a gente criou, né? Nós aqui da sociedade civil, que até esse daqui, quem quiser, de repente, também está organizando, recebendo esses e-mails, a senha, o acesso, sem bronca, né? Os membros que forem aderidos. Mas continuando aqui, basicamente é isso, preencher o ofício que eu vou mostrar e, bem, ele vai ser encaminhado para a LEPA e vai ser protocolado para, assim, institucionalmente, né, se tornarem membros dessa frente, terem poder de voto, de proposição e etc. Mesmo que, no meu ver, digo de passagem, a gente não deveria, né, passar por todas essas burocracias para reivindicar um direito que é nosso. Mas, de qualquer forma, é assim que é. Acho que se a gente ocupa esses espaços e reivindica a mudança, a transformação social, a gente pode, de fato, ver, né, uma diferença. Mas, enfim, vou mostrar agora para vocês o modelo desse ofício, tá? Esse mão na massa mesmo, é assim que cada um e cada uma aqui vai conseguir. Então, vocês vão ter acesso a esse documento que, vamos ver se está já exibindo, creio que sim. Esse modelo de ofício, tá? Bem intuitivo, por assim dizer, dá para ver aqui a logo e identificação da organização, o número do ofício a partir da sua organização, o município, a data, etc. Como o Dirceu Tencaten continua o presidente da Frente Parlamentar e se chama Mista em Defesa das Políticas Públicas para a Juventude do Estado do Pará, tem que ser encaminhado a ele, tá? Então, aqui a gente já preparou tudinho, só trocando esses momentos aqui, né, o nome da organização, indicamos a pessoa, né, seria muito bom. A organização se fez representar, mas quem vai ser o ponto focal, né? Quem vai ser o contato que lá estará representando? Então, é só chegar e preencher, alterar, vou até deixar em vermelho, aproveitando já, a gente faz na hora, né? Para ver os momentos que vão ser ditas. Então, assim, basicamente é isso. A assinatura responsável de quem vai estar representando sua organização e etc. E aqui você não vai alterar isso aqui não, né? Até não dá, eu acredito, para quem acessar de fora o link, porque ele está enquanto link para leitor. E aí é justamente para oportunizar vocês baixarem. Eu vou mostrar aqui, rapidamente, meu PCzinho permite. Mas, basicamente, vocês têm essa oportunidade de baixar, fazer tudo certinho e tal, se for o caso, assinar à mão mesmo e tal. Aí só pode ver, beleza. Aí é só chegar aqui em arquivo, né? Chegar e depois fazer download. Pode fazer em download em Word ou em PDF logo depois e pronto, virou um documento de vocês para encaminharem, então, para aquele e-mail que, como eu disse, é o e-mail da Frente Parlamentar. Isso tudo a gente vai enviar no grupo, tá? Da Frente Parlamentar, inclusive, se vocês lá não estiverem, nesse momento, tem uma oportunidade muito boa. Vou estar compartilhando aqui no chat, inclusive também divulgando mais uma vez, né, nos espaços, etc., que eu acho que é sobre, a gente tem que ocupar mesmo. E a perspectiva é que juventudes de todo o nosso Pará, de todos os recortes, possam estar nesse espaço. A gente até, inclusive, faz aqui um breve para encerramento, entendimento que tanto juventudes de vários espectros políticos, de esquerda, de direita, de centro, anárquico, sei lá, podem estar ocupando esse espaço. Na real, creio que deve. Na compreensão de que existem 41 representantes, né, na nossa Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que não são apenas de um espectro político, mas que todos, eles, devam atender às nossas demandas enquanto juventudes e enquanto unidade. Né? O papo mesmo é do só respeito, importante, a opinião do outro, da outra, e assim a gente vai fazendo acontecer. De certo,
A gente pode encerrar aqui, como prometido, um pouquinho mais do horário, já são 5:02, mas a gente pode abrir aqui para perguntas, etc. Mas, de certo, nesse primeiro momento, era para que a gente entendesse um pouco melhor a conjuntura da frente parlamentar, a importância de ocupar e como fazer isso. Eu acho que a gente conseguiu contemplar esses objetivos e aí deixamos em aberto para vocês poderem botar fala e etc. E encerrarmos a sessão, então. Quem quer fazer De uma cada fala? vez. Não, Matheus, só é muito preocupante quando a gente formaliza demais as coisas, quando a gente burocratiza demais. Tá? Eu fui uma das pessoas que viu essa frente nascer. Eu fui uma das pessoas que teve na Lepa por diversas vezes, em eventos organizados da frente, um deles, né, foi em São Brás, com um show cultural maravilhoso, né, e etc. Então, assim, primeiro a gente precisa entender que para fazer parte da frente não precisa estar em movimento, não precisa estar em movimento de juventude partidário ou não partidário. Um jovem independente que queira participar da frente pode, gente. Sabe, a frente ela é um espaço aberto. É como a gente também quisesse obrigar as juventudes de ter que construir algo para poder fazer parte de algo. A juventude pode querer fazer parte de um movimento, pode não querer fazer parte de um movimento, mas mesmo assim construir a frente. Né? Então, assim, é muito complicado. Olha, para você aderir à frente, você precisa estar em algum movimento, em alguma organização. Né? Gente, que isso? Sabe? Quando ela nasceu, ela nasceu com objetivos, juventudes, ela não nasceu com objetivos juventudes nas organizações. Né? Então, assim, a gente precisa pensar muito, né? A frente, ela nasce após a chacina. Como foi que o Disseu teve a ideia da Frente Parlamentar de Juventude? Uma das coisas que deu cabeça para a frente ser criada, apresentada pelo Disseu na Lepa, foi justamente a mortalidade da juventude preta nas periferias, que houve aquela grande chacina. Foi um dos pontapés inicial. Né? Então, a Unali já esteve aqui no Pará, na Lepa, que é a União Nacional dos parlamentares que compõem as frentes parlamentares de juventude dos estados, a comissão, teve aqui dos deputados de outros estados que compõem essa Frente Nacional de Juventude. Então, assim, a gente precisa pensar bastante antes de burocratizar bastante para a gente também não deixar outras juventudes que não estejam nesses espaços partidários, não partidários, ONGs, etc., que não constroem esse mais, que querem construir a frente pela importância dela. Então, assim, acho que a gente já burocratiza demais a vida da juventude, a gente já burocratiza demais, o Estado já burocratiza demais o acesso às políticas, e esse não é o papel da frente. Não, o papel da frente não é burocratizar. Né, justamente acolher, trazer esses jovens para que eles vejam não só a importância da frente, mas aí sim fazer esse debate da importância de estar nos movimentos, de estar nos partidos de construção, de estar em alguma ONG que debata justamente qual é o papel da juventude. Por tudo, Lana. Fala muito lúcida, inclusive eu reverbero, né, na minha concepção aqui, de que não deveria ser assim. Eu acredito que esse trânsito que eu apresentei para vocês é só aquele respaldo institucional, quase que obrigatório para que se assim faça parte, mas eu não deveria. Inclusive, desde o começo dessa, digamos, reinstalação, né, no final do ano passado, em junho, a gente não tem exigido de ninguém, né, apenas o convite do WhatsApp para poder participar, se integrar e, como tu dizes, né, vir entender talvez a importância ou não. Pode também ser assim, né, de se organizar através de movimentos coletivos, organizações, enfim. Então, aqui eu só reverbero a tua fala nesse sentido, de que não deveria, mas acaba sendo, né? E vamos, sim, claro, tentar desburocratizar o máximo que puder. E é por isso que o grupo da Frente Parlamentar no WhatsApp foi criado, hoje com seus 183 membros, né? Para que a gente possa, assim, discutir, construir e, de fato, promover, né, esses debates a favor das políticas públicas para a juventude. E é um espaço aberto, tanto que é democratizado no WhatsApp, qualquer um pode entrar. Eu acredito que é a partir desses movimentos das juventudes, nós que propomos inovações, né, a isso que já está posto há muito tempo aí,
que realmente a gente faz a diferença. E eu agradeço também pela tua luta e teu relato, que eu acredito que deu uma faltada, né, aqui, do que foi de 2015 até aqui. Eu não estava nesse processo, eu falo, né, para vocês. Contudo, graças a ti e outros, né, que estiveram nesse movimento, a gente tem a oportunidade aqui de estar, né, e poder fazer valer os nossos direitos a partir da frente parlamentar. Então, é isso. Muito obrigado por tua fala. Cervejada lá na casa do Flávio. Ele que falou. Muito bem, muito bem. Alguém mais aqui quer compartilhar conosco alguma fala? Eu falei o que, Lana? Que ia ter cervejada hoje na tua casa após a formação. Mulher, hoje tem Jorge Aragão e Alcione. Muito bom. Mas então, gente, é isso, certo? Alguém mais quer falar? Se não quiser, a gente pode estar encerrando aqui. Carol. Eu queria só perguntar se existe alguma previsão de que a gente possa fazer algo presencial, né? Crendo que, no caso, pelo menos o pessoal aqui de Belém, né, da região metropolitana, aí faz também, junto com o presencial, para quem não estiver presente, não puder estar devido aos outros municípios, aí faz também a modalidade online, junto com a presencial, que eu creio que a presencial ela é muito importante para a gente se conhecer, para a gente trocar ideias, né? Sendo que tudo já está voltando, né? Assim, aos poucos já estão se voltando presencial, o pessoal já está se reunindo, já está conseguindo, né, vencer essa situação toda que passou aí da pandemia. E eu acho que seria importante a gente fazer essa reunião em modalidade presencial. Se tem alguma previsão para que isso venha acontecer? Ou na segunda, ou no segundo encontro, não sei. Então, Carol, muito legal tua fala, né? A gente pode responder através do que foi proposto dessas formações virtuais, né? Até para democratizar, como a gente estava falando, o acesso à juventude de todos os nossos municípios. Assim, a gente vai ter mais 3 encontros, tá? Realizados todos os sábados, às 16 horas. E no último encontro, que, salvo engano, é dia 20 e pouquinho, chega nem a ser o último sábado do mês, eu acho. A gente vai, juntos, né, fechar um plano de trabalho para frente. Nesse sentido mesmo de propor datas, como encontros presenciais, ou até mesmo objetivos e metas, como, a exemplo, a construção, a colaboração, né, construção de um plano estadual para a juventude. Então, assim, o que eu creio que eu posso estar te passando, até agora eu não tenho previsão, não soube nada de organização da frente parlamentar através da DEPA, para que haja, né, esse movimento de uma presencial ou de uma híbrida. A última que a gente fez, que é virtual e presencial, né, foi, como ele disse, salvo engano, no passado, né, e a gente teve esse momento. Contudo, entendemos também, através de nossos diálogos, que as informações precisam ser democratizadas, as juventudes precisam se fortalecer e saber, né, como fazer, para que a gente passe de fato. Porque a gente chegou nas 3 porradas, posso dizer assim, na presencial, e não foi muita coisa que se encaminhou. Então a gente está propondo um caminho inverso. Em vez de a gente chegar logo, claro, a gente está chegando aqui, né? Isso já é uma chegue. Mas em vez de a gente chegar no presencial e tal, a gente fazer essa formação, ter pessoas realmente interessadas, né? Já com a noção de qual propostas vamos levar e como dialogar com essa institucionalidade toda, né, para que a gente possa hackear, por assim dizer, esse sistema e, de fato, botar aí na prática o que a gente quer ver de transformação no mundo e na nossa realidade no dia a dia. Então, eu te chamo, Isso. seja conosco. Seria, sim, é só uma ideia, porque seria uma forma de levar outras juventudes, levar jovens que de repente nem sabem nada, né, como acessar, não sabem, de repente não tenha nenhum interesse político, mas participando de uma reunião dessa presencial, incentiva, né, outros jovens a participarem, a lutarem pelos seus direitos, a terem um objetivo, né, de fato, na vida, porque a gente é cercado de pessoas assim, de jovens assim, que não tem perspectiva. Por exemplo, você vê um grupo lá com tantas pessoas
e pouquíssimas pessoas interessadas em realmente fazer algo de fato. E o presencial estimula, né, incentiva, eu penso, né? Então, analisar uma proposta dessas assim para a gente poder se encontrar, cada um com seus objetivos, mas unidos, né? Todos unidos para um objetivo principal, que é desenvolver a juventude. Por tudo, mano. É isso mesmo. Mas a gente está na perspectiva, eu falo para vocês, não pela frente necessariamente, né? Talvez pela gerência ou, de repente, pelo Mareta para Juventudes, que também está promovendo aqui, de realizar festivais, de realizar ações, né? Realmente, eventos, né? Eventos tão importantes também para fazer essa chamativa e dar a oportunidade de falar sobre política e a importância da gente se mobilizar e organizar. Então, vamos aguardar os próximos capítulos e vai acontecer. Creio que esse é o primeiro momento, né, dessa retomada e tem muito pela frente. A gente conta com cada um aqui, com sugestões, com percepções e vamos fazer acontecer. Beleza? Ok, obrigada. Cadu, tu levantaste a mão, meu amigo? Eu acredito É que só foi uma sem dúvida, querer. Ah, tá. Vai falar lá, Cadu. é só uma dúvida mesmo que ficou, Matheus, em relação, né, que no ofício tá que a instituição, que a organização tem que apresentar um nome. Mas não existe uma possibilidade de ter o suplente, porque como a Lana e a Carol falou, é interessante, né, difundir esse espaço para além de jovens que participam do organismo político, que é movimentos sociais, que é juventudes partidárias e etc. Para alunos, por exemplo, que possuem uma influência dentro da sala de aula, como simplesmente representante de turma, né? E que ele podia vir a ser suplente por meio de alguém que já tem essa experiência de movimento estudantil de juventude partidária. É isso. Uhum. Cato fala também muito importante, resgatando uma coisa que a Lana traz, na realidade, essas institucionalidades, elas mais atendam, né? A que a gente tem construído de forma colaborativa dessas questões, né, de vício, que seja. Acho que desde que a gente tomou esse papo lá em 2021, a gente tem construído sem a necessidade burocrática de estarmos nos botando nesse lugar. Agora, tá aí uma coisa que a gente pode buscar saber nessa organização, né? Se pode tratar formalmente, etc., né, que a jovem participa, que ele precisa representar alguma instituição, organização coletiva ou movimento. Agora, na realidade prática, quem quiser se inserir no grupo, quem quiser construir colaborativamente, não precisa dessas burocracias. Até porque a gente não tem tempo. Né? Acho que a juventude urge agora, a gente precisa urgentemente agir agora. E que, enfim, não é porque mandam a gente fazer o X ou Y que a gente vai com esse cabresto, né? Para poder fazer. Eu, pelo menos, assim como o CPF Matheus, que não me amarro por essas ondas, não. É isso, acho que deu para responder, não? A questão do suplente eu não vi a resposta. E Matheus, só uma pergunta para ir com o que o Cadu está falando rapidinho. Gente, que foi que formalizou essa questão da burocracia de ter que fazer parte de algum movimento ou ONG para compor a frente? Porque até então, eu vou repetir o que eu falei logo no início, até então a frente ela não tinha isso. A frente ela não foi criada com essa ideia que você precisa participar de algum movimento, tá? Ponto. Acontecia encontros da frente na Alepa, as pessoas iam, partidárias ou não partidárias, de movimentos ou não movimentos, assinavam uma lista de frequência e lá colocava o seu e-mail, o seu contato, né? Se era de algum movimento ou não. Da onde sai essa ideia de burocratizar essas coisas?
Oi, Na amigo, então. verdade, não foi para mim a pergunta, mas eu vou falar só rapidinho o meu caso. Eu creio que não foi, não é na sua totalidade essa burocratização. Por exemplo, eu fui com o meu esposo, que é o Kenneth, né, que a gente faz os eventos para a juventude, eu fui na CJDH conhecer o Flávio, e o Flávio viu o nosso movimento ali, entendeu? É, temos o movimento partidário, temos o movimento antipartidário, tipo, ou seja, ele não é na sua totalidade partidário, a gente faz para a juventude. E a gente deixa aberto, né, para todas as juventudes. A gente realiza os eventos, a gente realiza outras coisas voltadas para o desenvolvimento do jovem. E ali o Flávio convidou a gente para participar, independente do que a gente estava representando, do que a gente fazia. Ele te levou o nosso portfólio e nós fomos convidados para entrar no grupo da Frente da Juventude, que eu nem sabia na época, né, como é que funcionava, nem sabia que existia. E aí fui entendendo após entrar no grupo. Então, não precisou de nenhuma formalização no meu caso. Então, eu penso que o Flávio, aonde ele vê uma juventude, alguém que faça algo por algum jovem, ele vai e chama, olha, tem aqui à frente da juventude. Agora, existem coisas que elas necessariamente têm que ser formalizadas. Por exemplo, o que o Flávio está querendo fazer através essa questão das emendas, essa questão mais formais, não existe, não tem como não ser informal. Por quê? Porque o próprio, a burocracia, ela já é existente dentro do processo. Aí, quem não se adequa não consegue receber, né? Como a gente fala, não consegue acessar, né, as emendas, não consegue acessar a, ao que eles querem fazer, por exemplo, o próprio conjuve. Não tem como, né? Então tem que ter uma legalização. E agora o restante, você fazer movimento, a gente se unir, fazer um evento, como eu estava propondo aqui, da gente fazer um debate, a gente fazer qualquer coisa juntos que a gente possa informar nossos objetivos. Eu acho que isso independe de formalidade, né? Não sei se eu estou errada, alguém me corrija. Concordo. E, bem, eu vou fazer então esse resgate da onde veio. A gente visitou o documento de resolução da frente, né? Lá, algumas dessas burocracias são postas e da onde veio essa ideia, entre aspas, né? Ela veio do mandato do seu Tenkaten. A gente buscou saber bem que, assim, a gente pode agora, como estão todos aqui, né? Todas nós, todos, chegar e dizer, olha, eu quero isso daqui da frente, eu quero poder fazer uma proposição aqui de resolução para a LEPA ou de projeto de lei, ou quero a gente, né, ou, enfim, ou até mesmo eu, enquanto indivíduo, aí sim embarrera também na institucionalidade. E assim, o que a gente buscou saber foi o que a gente precisa para ter todas as outorgas para a gente agir conforme a resolução foi posta, né? Com o nosso poder de deliberação, de fiscalização, de elaboração, para que a gente consiga, assim posto, né? Teria que ter essa formalidade. Foi um repasse feito pelo mandato, então, né? Que tem essa, como presidência lá, a questão do controle da frente parlamentar. Então, houveram organizações que protocolaram e tornaram-se, então, digamos, legítimas, né, para estarem falando e dizendo. Agora, outro exemplo, o Conselho Estadual da Juventude. A gente não tem, a gente não, né, no caso, o Conselho em si, ou a organização que está sendo posta aí, não tem essa preconização de que teve que ser eleito, teve que passar por todas as burocracias e tal, para poder participar das reuniões extraordinárias ou ordinárias, né? Qualquer pessoa que queira participar enquanto juventude representando as suas pautas, podem estar lá. O que acontece é que não teria esse poder de voto durante uma votação das 13 organizações. Eu acho que vai nesse sentido também essa questão burocrática da frente parlamentar. Acaba limitando o nosso poder, inclusive a burocracias, etc., foram criadas, né? Enfim, por algumas razões de organização, né, de Estado, de gestão pública, porém também a gente tem que fazer esse recorte colonial, né, para limitar o nosso poder de intervenção e proposição. Então, falo,
se a gente quiser usar o instrumento da frente parlamentar em sua totalidade, a gente precisa passar por essa formalidade. Mas, pelo menos nós aqui que estamos trazendo esse movimento, não exigimos nada de ninguém, não. Isso é só para a questão da frente parlamentar. Quem quiser construir, tá aí os grupos. Quem quiser construir, tá aí o Flávio de Paula para poder conversar. Se realizar evento, coisa do gênero em nome da frente parlamentar, também não vejo essas burocracias. É só uma realidade da institucionalidade que, infelizmente, está aí posta. E se, de repente, a gente quiser mudar isso, também pode, através da própria frente parlamentar, exemplo, acredito. Pode ser uma resolução de lá de dentro. Do nosso estatuto, que vai ter que ser construído, regimento interno, enfim. Então, fica aí a reflexão. E aí, sobre o suplente, amigo Cadu, assim, total, pode botar no ofício. Esse daqui é o titular, o outro é suplente, mas voltando a esse dito aqui, para estar participando, pura e simplesmente querer se interessar, colaborar, não precisa dessa formalidade, mas se quiser incidir através desses instrumentos com políticas públicas e tal, para propor as questões lá, pelo que foi posto pelo mandato, não por mim, Matheus Oliveira, é necessário, entendeu? Nem apenas pelo mandato, mas pelo Estado e pela burocracia da nossa Constituição Estadual e o regimento interno da ALEPA. Então, fui claro, acredito. O Flávio também quer falar aí. Tá sem áudio, Flávio. Flávio, a gente não tá te escutando, Flávio. Tá sem o áudio, tem que ativar o áudio. Ah, tá. E agora? Tá beleza? Agora foi. Tá, deixa... Não, gente, assim, só para Lana, para Carol, para Cadu, se há alguma resolução nesse sentido de obrigatoriamente para fazer parte da Frente Parlamentar da Juventude precisa estar dentro da organização, a gente propõe que seja mudado. Né? A gente senta com o deputado Dirceu Tecater, está aí o João, que está lá no mandato, está o Claudinho. Todas as juventudes podem ter acesso à Frente Parlamentar da Juventude, independente se ela esteja organizada ou não. Como o Matheus trouxe no início, é uma frente que é diferente, por exemplo, da principal comissão que tem lá, que é a CCJ, né, que só são deputados que participam. Comissão de não sei o que, só deputados. Não, a nossa é uma frente ampla. Então, tudo isso acaba sendo, lá, uma pró-forma. E eu concordo contigo. A gente precisa desburocratizar o acesso da nossa juventude aos instrumentos que elas podem ter êxito. Então, assim, se houver, eu tenho uma absoluta certeza também, se houver essa determinação, por nós não, é como a Carol falou, eu estou pelas juventudes. Quem a gente vê que se identifica, que quer lutar, que está... A gente convida para o grupo, inclusive, explicando qual é o objetivo do grupo, explicando qual é o nosso objetivo enquanto frente. Então, não vejo... viu, né, João? O João também pode comentar, o Claudinho. Eu acho que isso é de menos, né? Isso é a gente conversar com o deputado Dirceu e falar, olha, tem algumas coisas aqui, Dirceu, que a gente precisa, o jovem que quiser fazer adesão, ele não é de movimento, ele não é, mas como o Cadu falou, de alguma forma, e aí a gente pode inverter, porque eu trabalho no tripé, organização, formação e luta. Então, às vezes, o processo de formação vem antes da própria organização. E o jovem entrando na frente parlamentar, ele vai conhecer os seus direitos, e ele vai ver que sozinho também ele não vai conseguir fazer nada, e vai se organizar onde ele achar que deva se organizar. Né? Em qual movimento, se é movimento partidário, se não é, se é IONC, se não é, enfim, ou não. Né? Acho que é independente disso. Mas é só para deixar claro aí para a Lana, que assim, Lana, não tem essa burocracia. Galera, quer entrar? Vai entrar. Né? Aí a gente vai fazer o debate com o deputado Dirceu Tecater, vamos fazer o debate com o mandato, de que, olha, fulano entrou por si, quer participar das discussões, entendeu? Depois, se quiser representar uma organização, beleza. Então, Cadu, é isso, mano. Inclusive o jovem que é um representante de sala, que tem um grêmio, tal, ele já está organizando ali, né, as juventudes. Ele já é digamos que um mobilizador, né? Então, gente, é isso. E, assim, para fechar a minha fala, agradecer a cada um e a cada uma que aqui esteve, a todos, dizer para vocês que dia 7 de abril
Eu já mandei o convite lá no grupo. Se vocês quiserem participar, eu acho que o momento é esse, tá? Está sendo construído a nível nacional pelo Atlas da Juventude, em parceria com o Conjuve, em parceria com outras organizações, um caderno, né, que vai ser um caderno norteador das diretrizes de programas e de desenvolvimento de programas para a juventude dos próximos anos, que chama Juventude do Agora. Então, a gente recebeu o convite do Conjuve, né, eles mandaram para a gente, eu socializei, perguntei, olha, outras juventudes podem participar? Podem participar. É só entrar no link, tá? Preencher o formulário e vamos participar, porque vai ser uma oficina de aprimoramento. A primeira parte desse caderno já está pronta. Foi feita com bases em dados, com bases em, né, em evidências, nos PPAs e etc. Beleza. A segunda parte, o Atlas quer a contribuição de todas as juventudes, de todas as juventudes. Então, acho que nós do Pará, nós podemos participar. No dia 7 de abril, às 17 horas, vai ter já um roteiro, né? E nós podemos incidir, e esse caderno vai sair em maio, né? O caderno Juventude Agora, que é o que nós vamos ter a nível nacional, porque nós não temos nada ainda, para nos nortear nas políticas de nossos estados e municípios. Então, fica o convite, tá bom? Democratizando aí para todo mundo. No mais, gostaria de agradecer. Eu estava até. A Maria está ali caladinha. Tá? A Maria é uma nossa amiga francesa que está fazendo o doutorado dela aqui no Brasil. Eu acho que em outros momentos, viu, Matheus, a Maria pode até trazer a experiência dela como jovem, né? E como a organização, como ela vê, como ela pode comparar, por exemplo, a nossa organização aqui no Brasil, né, no nosso, com a França, por exemplo. A França que foi palco, que foi cenário de grandes transformações, né, da própria Revolução Francesa e etc., que foi encampada por jovens, né, Maria? Que foi, né, os jacobinos, eram jovens. Então, assim, eu acho que fazer esse intercâmbio também, claramente, obviamente, respeitando as particularidades, a Europa, que é a América do Sul, respeitando, mas eu acho interessante a gente ter esse intercâmbio, né? Assim como tem um intercâmbio aqui dentro do estado, de Belém para Oriximiná, né? De Santarém para até Moaná. Acho importante isso. Então a gente agradece também a Maria, faz esse convite para ela, Matheus, aí no próximo momento, né? Para ela ver, porque ela estuda o Marajó, né? Ali as Juventudes do Marajó. Mas e ela está dentro da frente, ela acompanha, ela gosta do nosso debate, do debate da juventude, do Estado. Então, assim, como que a juventude francesa, por exemplo, está organizada hoje e qual a diferença para as nossas, o que a gente pode pegar de lá, o que a gente pode... Entende? E eu acho que ela está fazendo muito isso, ela está vendo como a gente se organiza, como a gente se mobiliza, que também pode servir para lá no futuro. Então, agradecer também a Marie, né, e o convite está feito. Agradecer também a todos e a todas aqui, né? E aí, se a gente não tiver mais ninguém para falar, né? Se o João quiser fazer uma fala, o Claudinho tal, fica à vontade, a própria Maria também. A gente pode abrir aí as câmeras para tirar aquela selfie bonita, né? E colocar lá no grupo, incentivar mais jovens a virem para esse debate. Porque essa é a nosso grande desafio hoje, trazer o jovem para o debate, né? E aí a Lana ela toca numa coisa interessante. Vamos tentar desamarrar essa ideia de que só pode fazer o debate quem está organizado. Eu, particularmente, nunca fui de nenhum partido político, né? Mas tenho minha ideologia, tenho minha convicção política sem ser exatamente partidário. Então, assim, a gente tem que trazer as juventudes pelo que elas estão sentindo, depois elas vão se sentir à vontade, né? E a organização se dá pela necessidade, tá, gente? Ninguém se organiza do nada e para nada. As pessoas se organizam quando elas têm necessidade. E elas precisam ver, e nós aqui, que são representantes, aqui nós temos poucas pessoas, passaram 20 pessoas mais ou menos, mas são pessoas bem representativas. Tem uma Camila aí da FETAGRE, representando a juventude do campo, nós temos aí os meninos do COJOV, nós temos o João lá de Vigia, temos a Carol, que representa uma parcela importante da juventude, também que é a juventude nerd, que é a juventude cosplay, que é a juventude evangélica, nós temos a Lana, né, que representa as mulheres trans, nós temos, enfim, nós temos representatividades aqui, isso é muito importante. Então essas juventudes precisam ver na gente a vontade de querer se organizar num desses nossos instrumentos.
se ela tiver a necessidade, entende? Porque a organização se dá pela necessidade. Ninguém vai para um cursinho popular se organizar para fazer uma revolução. Eles vão para entrar no vestibular, para entrar na faculdade. O cursinho é que faz o trabalho e eles veem que é necessário lutar por uma educação melhor. Enfim, acho que é isso, tá bom? Não me alongando mais. Se alguém não tiver mais nada, aí a gente pede para abrir a câmera aí, tirar aquele selfie, Matheus, você que é o cara. Se vocês quiserem, tá tudo bem. Posso aqui tirar. Eu tô só botando todo mundo na tela. Quando eu falar 3, a gente tira esse printzinho, pode ser? E Pode. sabendo, e já falando, né, que a gente vai disponibilizar essa gravação no YouTube para todos. Então, bora lá, gente. E lá no grupo, né, para que no próximo claro. sábado a gente possa chamar as pessoas do grupo. Tivemos 20 hoje, o grupo tem 183, mais 20, mais 20. Vamos tentando, Assim né? vai. É um trabalho de formiguinha. Nunca foi fácil e não vai ser dessa vez também. Tá certo, Olha, claro. eu tô, parece uma bruxa queca, eu acho que vai ficar mais bonita aí a foto. Tá certo, sem bronca. vou Também tirar, não há uma então. obrigatoriedade não, tá, gente? É só uma sugestão só, tá bom? Quer Tá falar, bom. João? Alguma coisa, mano? Quero agradecer a presença de todos e todas. Essa frente parlamentar ela é de grande importância, né? Todos sabemos que as políticas públicas de juventude no nosso estado elas precisam ser ampliadas para abranger todos e todas as juventudes de diferentes regiões, diferentes segmentos. E eu comecei a participar do mandato, né? E estou juntamente com o Claudinho representando o deputado que preside essa frente parlamentar. Sabe, eu, falando especificamente do meu município, tenho a visão de que falta avançar muita coisa nesse segmento de política pública à juventude. E eu estou aqui para somar, para construir junto com vocês. O mandato está de portas abertas, contem conosco, tamo junto, bora trabalhar. Valeu.